Olá, povo de Deus, terça-feira da 15ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura, Isaías 7, de 1 a 9. É sempre oportuna a contextualização do texto em questão para que sua compreensão seja mais ampla. Acás foi rei de Judá, portanto, reino do sul, em Jerusalém, de 736 a 717 a.C., por quase então 2 décadas. Damasco era a capital da Síria e Samaria a capital do Reino do Norte, também chamado de Efraim. Acás sofria as tentativas de invasão da coligação sírio-efraimita. Para subsistir, Acás pensava numa aliança com a Síria, um império em plena expansão. O profeta Isaías era contra essa política de aliança com potências estrangeiras. Queria que o rei confiasse somente na aliança com Javé e não com essas potências estrangeiras. Ao saber que os reis da Síria e de Efraim, reino do norte, se coligaram contra Judá, agitou-se o coração do rei e do seu povo, como se agitam as árvores das florestas impelidas pelo vento. Aí entra em cena o profeta Isaías, que em nome de Javé se dirige a Acás com a seguinte mensagem: tranquiliza-te, tem calma, não temas, nem te acovardes diante do furor de Recim, rei da Síria, e de Pecá, filho de Remalias. Não passam de 2 tições fumegantes. Eles querem acabar com Judá, mas Deus disse: tal não acontecerá nem se realizará. Daqui a 5 ou 6 anos, Efraim será destruída, deixará de ser povo. Acás, na verdade, ouviu Isaías por reverência que tinha ao profeta, mas no fundo não acreditou muito em suas palavras. Isaías, percebendo a incredulidade do rei, lhe disse: se não o acreditardes, não subsistireis. Isaías queria que Acás compreendesse que não era um rei como os demais, mas um verdadeiro representante de Javé. Na verdade, Isaías acreditava que o verdadeiro rei de Judá é Javé. E é ele que comanda Jerusalém. O rei é só um representante dele. Não aceitar a palavra de Javé dita pelo profeta era como deixar de ser fiel à aliança com o Deus da tradição, do povo, dos patriarcas. Isaías era enfático: quem não crê, não sobrevive. Esse capítulo 6 de Isaías é bem conhecido pela sua segunda parte, continuidade do que lemos hoje, pois apresenta o sinal de Emanuel, o nascido da Virgem, anuncia a derrota dos 2 reinos da coligação sírio-efraimita e ainda a futura invasão assíria em Judá. Quando vemos hoje as guerras do Oriente e as relacionamos com as guerras do passado que lemos na história do povo de Israel, ficamos a pensar que são guerras sem fim. Vejamos na atualidade. O Estado de Israel, coligado com a potência do Ocidente, os Estados Unidos, querem anexar a Cisjordânia, território palestino. A Palestina anunciou no princípio de junho, mês passado, portanto, que irá se autoproclamar um Estado independente se o governo de Israel seguir adiante com o plano elaborado junto aos Estados Unidos para a anexação dos territórios palestinos ocupados ilegalmente após a Guerra dos 6 Dias, em 1967.
O povo judeu sofreu enormemente com o Holocausto, onde 6 milhões de seus filhos e filhas foram dizimados pelo nazismo. Isso jamais poderá ser minimizado. Porém, isso não dá direito ao povo judeu para anexar um território palestino, ocasionando um grande genocídio. Os territórios ocupados militarmente por Israel são considerados ilegais pela comunidade internacional desde 67. Israel, por outro lado, envia colonos para os territórios ocupados na Cisjordânia e incentiva a construção de assentamentos, também considerados ilegais. Com o alinhamento do governo brasileiro ao governo norte-americano, o Brasil entra gratuitamente no apoio a Israel, ameaçando transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, que não é considerada como a capital de Israel. Depois de muitas pressões, o governo brasileiro deu uma espécie de vamos deixar acalmar para a boiada passar, mas mesmo assim abriu um escritório comercial em Jerusalém, em acordo firmado com o governo de Israel. É por causa desse tipo de governo, como o atual do Brasil, que as guerras continuam, mesmo não apresentando nenhuma justificativa racional, se é que alguma guerra o tenha. O Evangelho é Mateus 11, de 20 a 24. Jesus enfrenta situações de rejeição e de incredulidade, tal como avisaram os discípulos no Sermão da Missão. Várias cidades por onde passou, curando doentes e enfermos, mesmo vendo tantos sinais claros do messianismo de Jesus, se mantiveram incrédulas. Daí vem a expressão de julgamento, ai de ti, promulgado contra essas cidades. Corazim era uma vila situada à margem norte do Mar da Galileia e distante apenas uns 3 quilômetros de Cafarnaum. Representam as cidades que recusaram a ocasião oferecida de arrepender-se. Tiro e Sidônia representam o poderio comercial dos fenícios. A Pentápole, situada perto do Jordão. Betsaida estava situada na embocadura do Jordão, a norte do lago de Tiberíades, na Gaulanítide. Segundo a tradição, Sodoma é uma cidade junto ao Mar Morto. Sofreu o castigo divino da destruição pelo fogo e pelo enxofre, provavelmente durante um terremoto, pelo comportamento perverso e aberrante dos seus habitantes. O nome dessa cidade ficou para sempre ligado ao pecado e ao mal. E embora sempre seja ligada ao pecado sexual, segundo o profeta Ezequiel, o delito de Sodoma é descrito assim: orgulho, alimentação excessiva, tranquilidade ociosa, desamparo do pobre e do indigente. Interessante perceber que Jesus conhecia muito bem sua ampla área de atuação e deixa claro no texto de hoje que seus milagres deveriam servir como sinal para induzir ao arrependimento, como preparação para acolher o anúncio do reino. Assim, essas cidades receberão um julgamento severo no dia do juízo, por causa da rejeição à pessoa de Jesus, ao reino, coração da mensagem de Jesus. Se tivéssemos que repetir o ai de ti de Jesus, olhando nossas cidades, o que diríamos? Ai de ti, cidade que abandonaste os pobres nas calçadas, aos quais chamamos de população de rua. Ai de ti, cidade que concentraste os pobres em lugares
onde a dignidade da vida está profundamente ameaçada, aos quais chamamos de favelados. Ai de ti, cidade que organiza grandes casas luxuosas de lazer, onde o povo de rua e os favelados não podem entrar. Ai de ti, cidade que prefere construções suntuosas, shoppings e catedrais, onde o povo, para se abrigar, tem que ir para as encostas, arriscando a vida de toda a sua família. Ai de ti, cidade que convive com crianças e idosos, visitadores de seus lixos e lixões, disputando a comida com aves de rapina, como se isso fosse normal. Ai de ti, cidade que banalizaste a vida, acostumando-se com a violência cotidiana. E eu deixo para vocês a continuidade dos ai de ti. E deixo somente uma pergunta final. Como celebrar a Eucaristia neste contexto urbano? Um beijo no seu coração.